25. Ok. Diz assim a palavra do Senhor. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carregar a sua cruz e não me negue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Pode sentar, irmãos. Se você tem um marca-página, utilize. No final da mensagem nós vamos utilizar esse texto novamente. Então, marque essa página, marque esse texto que nós vamos voltar a falar sobre ele. Irmãos, o Senhor Jesus, por onde ia, ele sempre estava acompanhado. E às vezes ele estava acompanhado de grandes multidões. Grandes multidões. Agora veja só, a gente tem que se perguntar por que essas multidões o seguiam. As multidões, irmãos, ela tem interesse. Jesus efetuava curas, Jesus devolvia a vista ao cego, Jesus restaurava a saúde do enfermo, Jesus levantava o paralítico, Jesus colocava em ordem a saúde das pessoas. Então, os milagres de Jesus, as curas que Jesus realizava, eram atrativos às multidões. Também havia os milagres. Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, e muitas pessoas comeram, muitas pessoas se fartaram. Esse evento da multiplicação do alimento, Cristo o fez 2 vezes no seu ministério. Então as pessoas tinham interesse de estar próximo a Jesus, para ver os milagres, ou até ser abençoado, receber o seu milagre, de ser curado, de receber alguma coisa de Jesus. Vai que eu estou lá, e de repente Jesus está fazendo lá o culto dos milagres, e sobra um milagre para mim. Eu sou abençoado, eu recebo alguma coisa de Jesus, mesmo que seja um pedaço de pão multiplicado. Então veja só, as multidões costumavam seguir Jesus por vários motivos, entre eles as curas, os milagres que Jesus fazia. Mas também tem aquele pessoal que vê o movimento, que está vendo aquele movimento que muita gente vai, olha o que é isso, vamos lá dar uma olhada. São os curiosos, aquelas pessoas que gostam de estar perto, são as pessoas que gostam de ver as coisas acontecerem, que gostam de ter informação, e querem a informação rápido. Então eles ficam observando, e eles vão para próximo de Jesus, para ver o que está acontecendo, para ver quem vai ser curado, para ver quem vai ser restaurado. E também tem aqueles, irmãos, que querem participar, mas não querem se envolver. E eu digo que nos nossos dias também tem muita gente assim. Artistas vestem a camisa com o nome Jesus estampado, colocam aquela faixa na cabeça com o nome Jesus. Mas esses artistas, eles querem apenas o status, porque hoje, irmãos, dizer sou cristão está na moda. Sabe, atletas, muitos atletas, eles colocam Jesus, irmãos, é o politicamente correto. No Brasil, o nome de Jesus ele não é odiado.
Ele provoca muita coisa nas pessoas, mas o nome de Jesus no Brasil não é odiado, é admirado. E as pessoas usam o nome de Jesus na sua camiseta, usam o nome de Jesus na sua pulseira, usam o nome de Jesus no seu status do Facebook, mas não querem compromisso, não querem se envolver. Até os políticos usam o nome de Jesus. E é interessante, irmãos, que há políticos que aparecem aqui no bairro de 4 em 4 anos, e tem políticos que aparecem nas igrejas evangélicas também de 4 em 4 anos, porque sabe, irmãos, que 40 milhões de evangélicos no Brasil é um bom eleitorado, é uma boa fatia, é muita gente que pode votar nele. Então os políticos também, eu sou de Jesus, mas olha só, eles querem participar, mas de longe. Eles querem participar, mas não querem se envolver, não querem se comprometer. Eu tenho um exemplo aqui dessa situação, sem muitos comentários, certo? Esse senhor, o atual presidente do Brasil, no seu discurso de posse, ele me impressionou muito no seu discurso de posse. Ele usou uma frase que me tocou, mas depois de um certo tempo eu fui analisar que o que decorreu nesse praticamente 1 ano e pouco que ele disse essa frase não corresponde à sua oração aqui. Ele disse, irmãos, no seu discurso de posse: por isso que eu peço a Deus que abençoe a todos nós. Será que havia interesse do senhor Michel Temer realmente de que Deus viesse abençoar a vida dele e a vida dos seus ministros, aqueles ministros que foram empossados? Eu penso que não, irmão. Sabe por quê? Porque eu parei para refletir recentemente, diante de algumas mentiras e acusações que vieram sobre ele, e eu resolvi procurar o seu discurso na internet, e achei o seu discurso escrito, e eu percebi que o seu discurso tem uma parte que é para agradar os ricos, depois ele tem um discurso que é para agradar os empresários, depois ele tem um discurso que é para agradar os trabalhadores, depois ele tem uma parte do discurso que é para agradar os pobres, e chegou uma parte que ele fez, essa parte do discurso aqui foi para me agradar, para agradar as pessoas evangélicas, para agradar aqueles que têm fé, para agradar aqueles que acreditam em Deus de alguma forma, estão buscando Deus constantemente. Então quando ele diz, eu também estou buscando a Deus, mas isso aqui, irmãos, foi apenas um discurso com interesses próprios, com interesses, irmãos, de falar aquilo que agrada, de aproveitar o momento. Então ele usou o nome de Deus, mas o senhor Michel Temer, ele não quer nada de compromisso com Jesus. Os seus atos demonstram isso. A nossa proposta hoje, irmãos, é falar do que é um discípulo, porque o discípulo é o contrário do que a gente viu há pouco, é uma pessoa comprometida com Cristo, com Jesus. Mas olha só, em primeiro lugar, o que não é um discípulo? O objetivo dessa série de mensagens de agosto é falar mais que uma religião, mais do que um relacionamento superficial com Jesus. O objetivo dessa série de mensagens, irmãos, é tratar de um relacionamento mais sólido e mais profundo com Jesus. Então veja só, a primeira coisa que eu quero falar aqui aos irmãos, o que não é ser discípulo? O que não é ser discípulo de Cristo? A gente confunde ser discípulo com ser religioso. Para a gente entender o que é ser religioso, a gente precisa entender o que é religião. Religião, a palavra, ela tem origem no latim da palavra religare, que tem a ideia, que passa o sentido, que traz à nossa mente, irmãos, a religação, a ligar de volta aquilo que um dia já esteve ligado. Essa é a proposta, a etimologia da palavra religião. Mas será que a religião, ela de fato faz aquilo que ela se propõe a fazer? Quando a gente vai pesquisar, a gente descobre que a religião, ela tem alguns pontos em comum, independente de qual ela seja. E a religião, ela tem esses 3 pontos aqui em comum. O primeiro, a ponte entre Deus e o pecador. Segundo, a mediadora entre Deus e o homem.
A religião ela também é um instrumento para caridade. Mas a gente tem que provar. A gente tem que provar, de acordo com a Bíblia, se de fato a religião ela se aproveita nesses 3 pontos. Se de fato a religião ela é a ponte. Mas quando a gente vai para a Bíblia e passa a analisar, irmãos, a religião ela fura no primeiro quesito dela, de ser a ponte entre o pecador e Deus. Se a religião é a ponte, por que Deus enviou o seu Filho Jesus? Se a religião ela é a ponte, por que Jesus ele nasceu da Virgem Maria? Se Jesus ele é a ponte, por que Jesus ele nasceu, cresceu? Por que ele tornou-se homem? Por que ele ensinou a verdade? Por que Deus enviou o seu Filho unigênito? Já que havia a religião naquele tempo, e a religião ela já existe desde antes de Jesus. Então veja só, não existe uma ponte chamada religião que possa levar o pecador a Deus, mas existe um caminho. E a palavra de Deus diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. O interessante nessa frase, nessa afirmativa de Jesus, é o artigo definido o. Porque se ali tivesse dizendo, eu sou um caminho, Jesus abriria margem para alguém interpretar e dizer, há mais de um caminho, porque Jesus é um caminho. Mas Jesus ele diz, eu sou o caminho, o artigo definido, ele matou aí. Não há outras pontes, não há outras portas, não há outro caminho. O único caminho que pode servir, que serve, irmãos, para nos conduzir, para levar o pecador até Deus, é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Então a religião, irmãos, ela fura no seu primeiro ponto, em querer ser a ponte entre Deus e o pecador, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então a religião ela furou no primeiro ponto. No segundo ponto, irmãos, a religião ela se propõe ser uma mediadora. O mediador, irmãos, é aquele que faz acordos, que promove a conciliação. O mediador, irmãos, é aquele que apazigua entre as partes. E a religião ela se propõe ser essa mediadora. Mas olha só, 2 Coríntios 5, 18 e 19 diz, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Se Deus nos reconciliou consigo mesmo, a religião ela não fez isso antes. Diz lá, verso 18, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, Roberto, já que Deus nos deu um ministério de reconciliação, o ministério é da igreja. Não. Esse ministério da reconciliação não foi dado à igreja, foi dado aos discípulos, foi dado aos que seguem Cristo. Ou seja, diz aqui a palavra, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e nos confiou, diz a palavra de Deus, nos confiou a mensagem da reconciliação. A mensagem da reconciliação. Ou seja, irmãos, o instrumento da reconciliação é uma mensagem. E essa mensagem, esse instrumento de reconciliação foi concedido aos discípulos, não à religião. A pergunta é, que mensagem é essa? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, 1 Timóteo 2, 5. Então a religião, irmãos, ela furou em ser a mediadora. Ela não serve como mediadora entre o pecador e Deus. Por fim, a religião ela se propõe a ser, irmãos, uma instituição, algo organizado para promover o bem-estar dos necessitados, um instrumento de caridade. E aqui a gente encontra um ponto positivo. De acordo com a palavra de Deus, irmãos, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. A religião, para quem pensou, Roberto hoje vai falar mal de religião, eu não posso falar mal de religião. Nós estamos aqui cumprindo um ato religioso também. Nós temos um momento de adoração, de liturgia, que é um ato religioso também. Mas o compromisso que Cristo quer comigo e com você vai além disso.
E a gente vai pensar, Roberto, a religião ela é ruim? Não, irmãos, a religião ela é boa quando ela se propõe a fazer o que lhe cabe. Porque a religião, irmãos, ela não serve para religar o homem com Deus, porque de outro modo Deus enviaria seu Filho Jesus. A religião ela não é uma mediadora, porque Cristo é o mediador. Mas a religião, como uma instituição organizada, ela é boa naquilo que ela cumpre seu papel aqui na terra, que é esse. Servir, irmãos, como um instrumento para abençoar, para auxiliar os necessitados. Então, irmãos, a religião, que a gente confunde ser discípulo, né? Eu sou religioso, e eu sou discípulo de Jesus porque eu sou religioso. Não é bem assim. A religião ela é muito superficial. A religião ela não é um relacionamento profundo com Deus. Uma religião, ser religioso, não é um relacionamento profundo com Cristo. Então ela fura em dois aspectos, mas ela é aprovada em um instrumento de caridade. Mas quando a religião ela quer ser mais do que isso, que ela se propõe a ser mais do que aquilo que está proposto a ela, aí ela é ruim, aí ela não serve. Então a gente tem que entender até que ponto é bom a religião e até que ponto ela não é boa a religião. Mas Roberto, então o que é ser discípulo de Cristo? Quando a gente vai para a palavra de Deus, para a Bíblia, a gente vai encontrar essa palavra no grego, matites. Se a gente colocar essa palavra no dicionário, nós vamos encontrar a definição, discípulo. E discípulo traz aquela ideia, irmãos, de aluno. Discípulo traz aquela ideia de estudante. Mas olha só, será que Cristo Jesus, ele veio à terra simplesmente para chamar pessoas para serem seus alunos? Será que Jesus chamou os apóstolos, os discípulos, simplesmente para transmitir a eles conhecimentos? A gente percebe, irmãos, nos evangelhos, que Cristo ele teve muito mais do que um relacionamento professor-aluno. Que Cristo ele chamou os seus discípulos e relacionou-se com eles de uma forma tão íntima e tão profunda, que eu concordo que ser discípulo de Jesus tem mais a ver com essa pergunta do que com a palavra aluno, do que com a palavra estudante. E talvez você tenha curiosidade, né? Você quer ser igual a mim? Irmão, se Jesus fosse aqui no ano 2017, entrasse por estas portas, educado como ele sempre foi, e perguntasse a você: você quer ser meu discípulo? Talvez você entendesse o seguinte: você quer aprender comigo? Mas o que Jesus realmente quer dizer, venha ser meu discípulo, quer ser meu discípulo, é isso. Você quer ser igual a mim? Roberto, não está parecendo muito coerente essa sua afirmação. É porque a gente precisa dar uma olhada num plano mais profundo. A gente precisa dar uma olhada num contexto maior, mais abrangente. Ser discípulo de Jesus, irmãos, tem mais a ver em querer ser igual a Jesus do que querer ser apenas um aluno. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1, disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo, através da palavra de Deus aqui em 1 Coríntios, e a nós, está dizendo: igreja congregacional de Felipe Camarão, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Roberto, não parece muito lógico como alguém pode querer ser, como alguém pode querer imitar outro homem. Isso não parece muito razoável, isso não parece muito coerente. Deixa eu dizer para você, irmãos, isso acontece mais constantemente, mais no nosso dia a dia do que você imagina. Deixa eu dar um exemplo. Esse rapazinho aqui, o nome dele é Joseph Scolling. Quando essa foto ela foi tirada, irmãos, ele tinha 13 anos de idade. Isso foi em 2008, vésperas das Olimpíadas de Pequim. E você olha para esse jovenzinho aqui, 13 anos, 2008, e diz: Roberto, de quem ele é discípulo? Com quem ele quis parecer? Talvez você não o reconheça, mas esse outro rosto aqui você deve conhecer.
Ricardo, me ajuda, quem é? Michael Phelps. Em 2008, Michael Phelps ganhou 8 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Pequim. E o jovem Joseph Scollin, com seus 13 anos, ele teve esse encontro com este ícone do esporte, e isso mudou a vida dele. Isso foi aos 13 anos, em 2008. 2016. Joseph Scollin ao lado de Michael Phelps, no Brasil, Rio de Janeiro. E observem, ele está com a medalha de ouro e o Michael Phelps está com a medalha de prata. O Joseph Scollin, ele foi campeão, irmãos, dos 100 metros borboleta, batendo o recorde mundial, que era do Michael Phelps. Talvez vocês não tenham relacionado ainda, mas aquele encontro em 2008 provocou alguma coisa nesse rapaz e ele quis ser igual a Michael Phelps. Ele, de fato, demonstrou na sua vida que ele era discípulo, discípulo de Michael Phelps do que seus próprios professores. Ele era apenas um garoto entusiasmado com a natação, mas quando ele teve esse encontro, aquilo mudou a sua vida e fez esse reboliço. E ele quis ser igual a Michael Phelps. Mas isso não é somente este exemplo. Quantos jovens hoje aqui no Brasil gostariam de ser iguais a Neymar? Gostariam de estar fazendo as mesmas coisas que o Neymar Júnior faz. Estar nos mesmos lugares, participar dos mesmos eventos, fazer o que ele faz. Quantos jovens gostariam disso? Muitos, muitos. Não garanto que todos vão conseguir chegar a esse nível. Mas olha só, irmãos, olha só. Jesus, irmãos, trabalhou na vida dos seus discípulos para fazer com que seus discípulos ficassem mais parecidos com Ele. Ele afirmou, Lucas 6,40, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Então Jesus escolheu os seus discípulos, irmãos, preparou os seus discípulos para serem como o seu mestre, iguais ao seu mestre. Então veja só, irmãos, você que é discípulo de Jesus, o objetivo do discipulado de Cristo, irmãos, era fazer uma cópia dele mesmo nos discípulos, era fazer com que os discípulos se relacionassem tão profundamente, irmãos, com Cristo, que ficassem parecidos com Ele. E olha só, essa não é somente a vontade de Jesus, mas também a vontade de Deus. A gente já leu esse texto em Romanos 8, 29, milhares de vezes e nunca se atentou a essa parte do versículo. Onde Deus, olha só, pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Nós temos um destino pré-definido por Deus, os salvos. Ser conforme a imagem de seu Filho. Engraçado isso, né? A gente já leu esse texto não sei quantas vezes, já pregou sobre ele, mas nunca parou para pensar que Deus nos predestinou a isso, a ser a imagem do seu Filho. E olha só, irmãos, para aquele que decidiu ser discípulo de Cristo, esse processo começa mais cedo. Começa quando aceita esse discipulado e nós vamos ficar mais parecidos com o nosso mestre. Olha só que coisa interessante. A palavra de Deus, irmãos, fala de algumas situações e os discípulos foram participando dessas situações. Olha só, lá em Mateus 9:2, Jesus disse a um paralítico: tem bom ânimo. E aconteceu que Mateus 14:27, vai decorrendo, né? As coisas vão acontecendo. Jesus disse aos seus discípulos: tem bom ânimo, ou seja, tenha coragem, anime-se. E quando foi uma situação, 3 anos de ministério, quando Jesus já estava caminhando para a cruz, para Jerusalém, diz a palavra de Deus que Jesus encontrou-se com Bartimeu em Jericó. O texto está lá em Marcos capítulo 10, 49. Os discípulos chegaram para Bartimeu e aquela palavra tão forte, tão abençoada que Cristo disse para eles, agora eles estão repetindo. Eles disseram para Bartimeu: tem bom ânimo. Sabe por que isso, irmãos? Os discípulos estão pegando os trejeitos de Jesus.
estão falando como Jesus, fazendo como Jesus. É interessante isso. Quando a gente começa uma amizade nova, que a gente se empolga muito com essa amizade, eu vejo isso muito com o Robert. Robert tem um amiguinho, o Gabriel. O Gabriel passou alguns anos no Rio de Janeiro, então o Gabriel ele chia bastante, né? Ele chega na padaria e diz: por favor, me dê 3 pães, né? E o Robert já fala igual o Gabriel. Mas sabe o que é isso? É admiração, é amizade, é intimidade, é passar tempo junto. E de vez em quando o Robert está falando igual um carioca, mas é só porque o amiguinho dele ficou muitos anos no Rio de Janeiro. Quando o Rian chegar aqui, que vocês vão ver os cariocas aqui dentro da igreja falando carioquês. Está entendendo, irmãos? Então, quando o discípulo ele está muito íntimo do seu mestre, ele começa a pegar os trejeitos, começa a falar como Jesus, começa a fazer as coisas como Jesus, e a gente vê que esse processo que Jesus quer e que Deus quer está acontecendo na minha e na sua vida. Mas isso só é possível, irmãos, quando a gente dá um passo além, quando a gente para de ter um relacionamento superficial e passa a ter um relacionamento profundo com Jesus. Nesses dias eu li alguns capítulos do livro O Discípulo Radical, de John Stott, e tem uma frase muito interessante nesse livro. Isso já comentando Romanos 8, 29. John Stott afirmou: Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois a semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o seu povo. Repetindo, interpretando Romanos 8, 29. Versão aqui, comentário do John Stott, doutor, pastor, escritor, um homem usado muito por Deus. Deus quer que o seu povo se torne como Cristo, pois a semelhança com Cristo é a vontade de Deus para o povo de Deus. Terceiro ponto, e isso aqui, irmãos, eu digo que é uma característica do discípulo. O discípulo, irmãos, é alguém chamado. O discípulo, irmãos, é alguém que foi convidado, chamado por Jesus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me, segue-me. Ele também chegou para os outros, Tiago, Pedro, João, André, e disse: segue-me. Entendam isso. Jesus não está dizendo venha ser meu aluno, está dizendo venha ficar parecido comigo. E olha só, irmãos, quando a gente olha para a seleção que Jesus fez, eu fico assustado. Eu fico assustado com a incrível semelhança conosco. Quando eu olho para a seleção que Cristo fez, eu fico, irmãos, admirado com a semelhança daqueles homens conosco. Eu pergunto, irmãos, o que Tiago, que João, que Simão Pedro, que Tomé, o que esses homens eles tinham de especial? O que Pedro, Tiago, o que eles tinham, irmãos, de excepcional? O que João, o que Paulo, o que Tiago tinha diferente de mim, de você? Falando aqui horizontalmente, nada. As semelhanças são muitas, os problemas que os discípulos passaram, as personalidades deles são muito parecidas conosco. A gente vê ali, irmãos, que na seleção de Jesus havia 2 homens, Tiago e João. Esse João é aquele que costumava colocar a cabeça no peito de Jesus, e a gente acha assim que o João, ele era melancólico, sabe? Ele é aquele apóstolo, discípulo do Senhor, chorão. Não, ele era apelidado de filho do trovão. E eu entendo que filho do trovão não é uma coisa muito suave, deve ser alguma coisa bem barulhenta. E olha só, ele juntamente com seu irmão se achavam melhores do que os outros. Chegaram para Jesus: Jesus, quando vier o teu reino, né, a mãe deles que falou isso, Jesus, quando vier o teu reino, coloca João de um lado e Tiago de outro. Por que isso? Porque eles se achavam melhor do que os outros. Simão, também chamado de Pedra. Por que será que Jesus colocou esse apelido, irmãos, em Pedro, em Simão? Porque a palavra Pedro significa isso, pedra. Será que não era porque o seu coração era muito duro? Será que ele não era muito obstinado? Será que ele não aceitava recomendações?
E a gente vê que a gente parece com esse povo. A gente vê Tomé super sincero, mas olha que ele vacilava na fé, irmãos, como a gente vacila também. E quando a gente olha para a seleção que Jesus montou ali, para os homens que Jesus chamou, a gente vê que eles não tinham nada de muito diferente de nós. Quando a gente olha para a trajetória deles, a gente vê que Jesus falou os corações deles. A gente vê que Jesus trabalhou nas suas dificuldades. A gente vê que com Jesus, irmãos, eles aprenderam a dependência de Deus. Com Jesus, irmãos, eles aprenderam a não confiar no seu próprio braço, na carne. Eles aprenderam a ficar, irmãos, aprenderam a ficar dependentes de Deus. E aquilo que a gente vê de excepcional na vida deles, que também é algo que pode ser repetido nos nossos dias, era a obra do Espírito Santo. A pregação deles era poderosa, mas não era porque eles eram poderosos, mas porque o Espírito Santo agia sobre eles. Eles eram acompanhadas, a palavra deles era acompanhada de sinais e de maravilhas, não porque eles tivessem algo de excepcional, mas porque o Espírito Santo agia na vida deles. Porque eles aprenderam isso com Jesus, e o relacionamento deles com Jesus, com o Espírito Santo e com o Pai, não era um relacionamento superficial. Deus amou cada um deles, irmãos, porque eles estavam voltando-se para o seu Filho, ficando, irmãos, parecido com o Filho Jesus. Característica, irmãos, de um discípulo é que ele é chamado. E ele aceita o chamado. Se você marcou a sua palavra, a Bíblia, a palavra em Lucas 14, gostaria que você voltasse a ler esse texto mais vezes, refletisse pausadamente nesses versos. Olha só, irmãos, Jesus ele chega para uma multidão que está seguindo, e ali tem muita gente. Ali tem muita gente que está ali pelo oba-oba, pelo movimento, está ali porque está curioso, está ali por conta dos interesses, e diz para essa multidão: se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Primeiro, o que Jesus não está dizendo aqui? Ele não está dizendo aqui que para você se tornar discípulo de Jesus, você tem que abandonar o seu familiar, que você vai deixar de ser filho. Não está dizendo isso. Que você vai ter que abandonar seus filhos e a sua mulher, o seu cônjuge. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo aqui que alguém que quer ser seu discípulo tem que amar Jesus mais do que todos. Tem que amar Jesus mais do que a mamãe, tem que amar Jesus mais do que papai, tem que amar Jesus mais do que o Juninho. Quando alguém toma essa iniciativa, aceita esse chamado, irmãos, esse chamado é para que Jesus seja o centro da sua vida, para que Jesus seja o Deus da sua vida, para que Jesus seja tudo na sua vida. E Jesus ele diz ainda: aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. A gente entende aqui, né? Então eu preciso sofrer para ser discípulo de Jesus. Aquela minha vizinha, com quem eu não me dou bem, ela é a minha cruz. Não é sobre isso que Jesus está falando. Não é sobre um relacionamento com problemas. Não é com um problema com o patrão. Não é uma enfermidade como alguns acham. Não, estou doente, é a minha cruz. Não é isso. Quando Jesus está dizendo aqui, quem não carregar a sua cruz, que é símbolo, instrumento da morte, não pode ser meu discípulo. Jesus ele está dizendo aqui: se você quer ser meu discípulo, você tem que estar preparado a dar a sua vida por mim. Se você quer ser meu discípulo, quando as coisas apertarem, você tem que dar a vida por mim. É isso que Jesus está dizendo com estes versos. Mas olha só, irmãos, Jesus, irmãos, não é um déspota. Eu acho que Jesus, nas suas palavras, na sua vida, foi o ser mais educado que passou pela face da terra. E ele faz um convite aos seus discípulos, mas ele não faz esse convite com uma imposição. Ele não chega agredindo a nossa vontade, a nossa consciência. Ele quer que nós façamos isso de livre escolha. E ele diz esses textos aqui, é interessante isso. Você tem aqui Lucas 14, e você vê Jesus falando sobre discípulo, e a gente tem duas parábolas, duas comparações. E Jesus chega para aquela multidão e diz assim: qual de vocês,
Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completar. Isso aqui é uma parábola, é um exemplo. Ele está dizendo assim, ó, todos vocês, antes de começar uma obra, pense bem se você vai concluir. É isso que essa parábola está dizendo. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. É um vexame, não conseguir ir até o final, faltou planejamento, faltou sabedoria. Então Jesus, ele coloca essa parábola no meio do seu discurso, falando às multidões a respeito do discipulado. Pense bem, e ele ainda acrescenta: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta? Ou seja, vamos ver se eu tenho condições de ganhar essa guerra? O meu exército tem 10.000, o outro tem 20.000, será que com esses 10.000 eu consigo ganhar essa guerra? Se não for capaz, se ele raciocinar e vir que não tem como ganhar essa guerra, faz um acordo de paz. Mas o texto, a frase mais interessante desse verso aqui, primeiro não se assenta e pensa. Olha só, irmãos, Jesus está dizendo: para ser meu discípulo, você tem que me amar mais do que todos, mais do que a sua família, mais do que os seus sonhos, mais do que o seu interesse. Para ser meu discípulo, você precisa me amar mais do que a você mesmo, você tem que ser capaz de dar a vida por mim. Mas olha só como chega aqui no verso 33, depois das duas parábolas, ele diz, ao conectivo, da mesma forma que alguém antes de construir precisa